Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, entregamos as nossas rogativas, clamando a tua misericórdia pelas as nossas fragilidades, debilidades e enfermidades, tanto aquelas que assolam no nosso corpo físico, mas acima de tudo, aquelas que aprisionam nossa alma, nosso espírito, que o bálsamo das tuas verdades, mesmo que como punhal agudo atravessa nossa consciência, fazendo-nos despertar para as verdades e eliminar as ilusões, sejam derramadas sobre nós. E lhe pedimos ainda, Senhor, a força e a coragem para meditar sobre elas e praticá-las, fazendo em nós o renascimento necessário para que possamos ver o reino de Deus ainda antes do nosso decesso terrestre, ainda antes de entregarmos-nos esse corpo físico nos momentos da desencarnação, que possamos matar o homem velho dentro de nós e fazer o renascimento do eu espiritual, o homem novo, fecundo, do amor de Cristo, fazendo espalhar, esparramar as bênçãos ao redor de nós, através das palavras, sentimentos, pensamentos e atitudes. Pedimos, amado Jesus, que o teu evangelho possa elucidar nossa consciência e fortalecer a nossa personalidade em ti, ó Cristo Jesus. Abençoe esta casa santa que nos acolhe. Estendei, Senhor, aos trabalhadores de boa vontade desta casa, as tuas bênçãos, e que possam ser o reflexo da tua vontade, espelhando assim a tua imagem sublime. Rogamos pelos lares, famílias e familiares aqui representados, por aqueles que encontram-se nos lares, por aqueles que se encontram distantes, e por aqueles que já retornaram à pátria espiritual, através do processo natural do desencarne. Rogamos, Senhor Jesus, pelo alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento se transforme em medicamento através de tuas bênçãos, e que todos aqueles que participaram para que este alimento chegasse a nós, recebam também em Cristo Jesus as tuas bênçãos e a nossa gratidão. Pedimos-te, amado, por este caderno de prece, por todos os homens que aqui encontram, encarnados, desencarnados, aonde estiverem, que a tua misericórdia chegue até eles, Senhor, fortalecendo-os a buscar teus caminhos, vencendo as intempéries da matéria, os vícios, a ignorância, e na religião que acreditarem, mas aquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna, possam buscar e encontrar teus caminhos da salvação. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, estenda tuas mãos santas e sagradas, e que estas simples águas possam transformar em remédio fluídico
em bálsamo sagrado, em energia viva e pura, que ao ingerir ou passar em suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrar o medicamento que cura e alivia as dores físicas, mas acima de tudo, possa curar as enfermidades espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, abençoe a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o erro, o mal, lá esteja a tua presença de amor e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos aqueles, amado Mestre, que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso, sejam envolvidos na luz da tua misericórdia e do teu amor, e que possamos despertar, Senhor, e encontrar a tua verdade e compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E na prática da caridade, possamos nos unir e viver a fraternidade santa do amor. Ó amado Mestre Jesus, abençoai nosso país querido, esta nação que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Iluminai, Senhor, nossos governantes. Iluminai esta sociedade aflita e sofrida, Senhor. Muitos esquecidos de Ti, outros interpretando, Senhor, os Teus ensinamentos de formas pessoais e egoísticas. Não permita que esta nação caia, Senhor, nas trevas da violência, da desarmonia, da corrupção. Que o anjo Ismael, protetor dessa nação abençoada, abra as tuas asas santas e a proteja. Proteja os governantes sérios. Proteja, Senhor, todos aqueles que detêm cargos de responsabilidade e poder, lembrando-os dos compromissos assumidos ainda na pátria espiritual. E rogamos, Senhor, com toda a força de nossa alma, pelos nossos irmãos que encontram-se em conflitos, os nossos irmãos em Israel, os judeus, e aqueles que interpretam, Senhor, o fanatismo religioso e agridem através de violências sangrentas, defendendo, Senhor, os seus fanatismos pessoais. Por misericórdia, Senhor, que os arcanjos Gabriel e a tua falange de espíritos possam abençoar, Senhor, este planeta Terra, sendo, Senhor, a pacificação nos corações e as luzes do pensamento. Ó amado Jesus, que a paz há de reinar sobre este planeta, que é a nossa casa, que é a nossa moradia momentânea, e que a paz há de reinar, Senhor, em todos os corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Templo Espírita Recanto da Paz, que temos como finalidade evangelizar e encontrar os caminhos da verdade de Cristo, salvando nossa alma antes mesmo do decesso terrestre. Daqui uns dias, no dia 2, intitula-se o Dia dos Finados, o Dia dos Mortos na nossa nação. Se olharmos para as coisas materiais, se olharmos para a nossa vida, verteremos rios de lágrimas.
não temos quase nada a comemorar. Não temos nada de esperança para nossa alma, se assim nós nos fecharmos ao círculo estreito da sociedade, da terra, ou aquelas que nos circundam, nossos próprios familiares e nossos próprios convívios, no setor, na quadra, setor e cidade que moramos, no país que nascemos. Nós vemos a degradação da raça humana se nós ficarmos aprisionados apenas ao momento. Entristece-nos. Os valores religiosos cristãos foram vilipendiados, roubados, massacrados. As religiões transformaram-se em empresas religiosas. Essa semana fui a um velório e um parente foi como o mensageiro de Jesus. A segunda vez na família em 45 dias. 2 desencarnes. E uma familiar disse: é estranho, Geraldo, que você venha novamente aqui. E aí, aquelas brincadeiras de humor negro, disse: eu não quero te ver mais. Eu disse: nessas condições nem eu, porque foram 2 velórios em 45 dias. Ela disse: eu busquei um líder religioso para fazer uma oração de entrega de corpo, e ele me cobrou R$1.500 para vir orar por alguns minutos. É muito triste escutar uma coisa dessa. É muito triste comprovar, entender e ver que as religiões transformaram-se em empresas religiosas e espirituais. É muito triste entender, compreender, escutar que um representante de Cristo cobra para falar de Cristo, para apresentar seu mestre a um moribundo, a um defunto, a uma família que precisa de conforto. É muito triste. É muito triste nós vermos um país como o nosso, repleto de riquezas, um povo honrado, honesto, decente, um povo ordeiro, um povo que é amigo, que temos o hábito de fazer o bolo e dividir com o vizinho um pedaço, que temos o hábito de receber uma visita e correr para a cozinha e fazer um café gostoso, e correr, se não tivermos quitandas, correr para uma padaria próxima e gastar os nossos últimos recursos do mês para agradar aquela visita que nós estamos recebendo. É muito triste ver um país que é tradição de família, de familiar, verem as novas gerações esquecendo o que é pai, o que é filho, o que é amigo, o que é irmão, o que é família, e transformarem em animais brutos e violentos, interesseiros, que brigam por centavos, que reclamam de retirar seu próprio prato da mesa e pôr na pia. Eu sou da época que capinava o lote. Menino capinava o lote. Menino era que limpava o quintal. As meninas limpavam, ajudavam a mãe. Os meninos limpavam o quintal, arrumavam o lixo, levava para fora, pegava as coisas pesadas.
E as meninas ajudavam, mas hoje isso virou crime. Se falar que a menina fica dentro de casa para lavar a vasilha e eu vou para fora capinar, pode me processar, não é? Que a discriminação, que a menina e o menino são iguais, e que o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto sexo também são iguais. Só que não existe terceiro sexo, né? Quanto mais o quarto e o quinto, só existe 2 sexos. Deus fez o homem e fez a mulher. As pessoas podem escolher opções sexuais, mas ela nunca vai largar de ser mulher e nunca vai largar de ser homem. Ela pode modificar seu corpo, sua estrutura genética, através de cirurgias plásticas, mas ela continua sendo mulher. Ela pode arrancar o útero, o ovário, mas ela continua tendo os cromossomos de mulher. Não tem como mudar. Só em outra encarnação. E o homem da mesma forma. Então, opção sexual não quer dizer modificação das leis naturais de Deus. E nós vemos que nosso país, assim quanto os outros, foi trabalhado para que nós aceitássemos isso como se fosse a lei de Deus. Não, eu aceito isso como ser humano, que respeita outro ser humano. Não é a opção sexual que vai fazer que eu goste ou não goste do outro ser humano. Não. É a personalidade do ser. Que eu me aproximo ou me afasto. Eu tenho 2 amigas que são casadas. Assim, casadas moram juntos, né? Tomamos café juntos, ela faz suco, eu tomo, ajudo elas em algumas situações que precisam. E nós não tocamos nenhum assunto de relacionamento interpessoal. Qual a diferença? Nenhuma. Para mim são 2 mulheres. E até simpáticas. Faz diferença nenhuma. E nós estamos vendo que foi trabalhado isso em nossa consciência para desprezarmos as leis de Deus. Mas sabe, elegeu-se a mulher mais bonita do Brasil, era um homem. Elegeu o homem mais bonito e símbolo sexual do Brasil, era uma mulher, é uma mulher, né? É uma mulher. Compreende? E a mídia joga isso na humanidade, na sociedade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Engolem, isso é coisa de Deus. Não, não é. E nós estamos vendo o nosso país pegando fogo, crimes, sabe, odiondos, inversão de verdades, de realidades, inversões de religiões. Olha, se tem um líder religioso dizer, olha, eu queimaria minha cara, eu ficaria 1 ano sem dormir. Se falasse assim, olha, eu te pago R$1.500 para ir lá rezar para mim. Você fala, meu filho, você está lascado porque eu não vou rezar para você nunca, então. Por dinheiro você não vai ter uma prece minha, mas vou rezar por você de graça. Eu não vendo as bênçãos de Deus, agora uma grande religião mundial, cobrar R$1.500 e não precisa. Aí é lógico que os fiéis ficam descrentes de Deus. Aí é lógico que a gente vai num velório e vê o defunto sentado ao lado lá, gritando e chorando, enquanto o corpo dele está no caixão, o espírito dele perdido, sem saber o que fazer, para onde fazer, o que recorrer.
Se pergunta qual é a religião, diz é católico, é evangélico, é essa, é aquela, mas o espírito está perdido porque ele não foi consolado, não foi instruído, não foi direcionado para aquele momento que vai chegar em mim e em cada um de vocês. Então nós temos que resgatar os valores de Deus na nossa concepção, mesmo se você acredita ou não acredita, resgate, porque você vai passar pelo problema. E se você não resgatar as leis de Deus sobre sua vida, quando chegar esse momento, o que você vai fazer? Pouco tempo atrás, eu tinha uma conhecida que ela era espiritualista, fazia suas macumbas, tal, recebia, fazia seus banhos, suas garrafadas, suas macumbas. Ocasionou-se que esta mulher desencarnou. Qual foi o primeiro lugar que ela foi? A hora que eu levantei de manhã no sábado, eu dou de cara com ela dentro da minha casa. Falei assim, nossa, não vou falar o nome que tem conhecido aqui dela. Fulana desencarnou. Ela me viu, saiu correndo. Eu falei, Jesus, abençoe essa companheira e irmã. Porque ela, com conhecimento de magia, de toda a situação de espiritualismo, mas desprezou também as leis de Deus. O primeiro lugar que buscou foi aonde? Vou lá no Geraldo, claro. Por quê? Porque o Geraldo representa Jesus Cristo em verdade. Não estou falando que eu sou santo, não, que eu não sou, tá? Eu sou cheio de defeitos, cheio de hipocrisia, cheio de maldade, cheio de coisa, de lixo tóxico dentro da minha alma. Mas assim como Paulo de Tarso disse que todo o mal que ele não queria fazer, ele ainda tem dentro, mas todo o bem que ele gostaria de fazer, ele não consegue se expressar, porque o demônio estava dentro dele ainda, eu falo a mesma coisa de mim. O demônio ainda habita dentro da minha alma, nos recessos do meu passado. Levarei anos, encarnações para salvar o meu espírito. Mas hoje eu sou um representante de Cristo. Nós não pedimos, não cobramos, não vendemos, falamos em Cristo e praticamos Cristo 24 horas por dia. Compreende isso? Então é claro que a primeira coisa quando ela fez desencarnar foi aonde? Vir buscar, falou, é o templo de Jesus, vou lá buscar. E foi consolada a alma dela. Foi consolada a alma dela. Foi auxiliada, ajudada, encaminhada. Assim quanto tantos outros que nos buscam. Você não crê nisso não, mas se você não crê, aceita. Porque não é por você acreditar ou não que isso não exista. Existe sim. Então, hoje, sabe, com a alma angustiada, vamos falar sobre desencarne, sobre família, sobre vida. Porque dia 2 agora é o dia dos finados, muitos irão no cemitério, comprarão flores. Vamos entender o que é isso? Lá no livro dos Espíritos fala assim, a comemoração dos mortos e funerais. Pergunta assim, os Espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles, os que amaram sobre a terra? Responde assim, às vezes, mais do que podes crer. Se são felizes, essas lembranças, aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para ele um alívio. Tudo que nós pensamos dos defuntos, dos recém-encarnados, desencarnados, ou dos mortos, dos desencarnados, chegam até eles. Tudo que você fala, tudo que você pensa, chega até eles. Então, quando lembra com felicidade, isso aumenta a alegria e a felicidade. Quando você fala de coisas tristes, para eles é um alívio, porque eles já passaram por aquele momento. Mas se estiver falando mal deles, aquilo cai sobre eles como uma água quente, como um veneno causticante nas suas almas. Pergunta assim, o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos,
sobre o caixão, sobre a tumba, lá no cemitério, eles respondem só assim, olha só, os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como em qualquer outro dia do ano. Não é uma festa para eles, é apenas um encontro para aqueles que vai com o pensamento e o sentimento purificado, como lembrança, e não por desencargo de consciência, e não por ostentar um túmulo bonito. Há mais de 30 anos atrás, quase 30 anos, né, meu pai desencarnou, mais de 30, aliás, 35 anos atrás. Eu nunca fui, eu não sou exemplo para ninguém, tá? Estou contando a minha vida. Eu nunca fui no túmulo dele, a não ser para enterrar outra pessoa. Nunca visitei. Alguns parentes meus diziam, você dizia que era o mais próximo do meu pai, que amava tanto, nunca foi lá? Eu falo, rezo para ele quase todos os dias. Vi ele algumas vezes junto a mim. Vi ele entrar aqui dentro desse centro espírita. Vi ele em outros centros espíritas que eu trabalhava na época. Conversávamos pelo pensamento. Orei por ele e oro até hoje. Não é lá na tumba que ele vai marcar encontro comigo. Marca encontro é aqui e aqui. Ele me pediu dezenas de favores para acudir um filho dele, uma pessoa que ele amava, ficou aqui na terra, e eu fui lá e acudi. Ele no mundo dos espíritos e eu aqui no mundo da carne. Compreende isso? Nesse dia, estão aí em maior número. Os espíritos atendem pelo pensamento, nesse dia como nos outros dias. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas. Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob o que eram, conhecidos como encarnados. Da mesma forma, não muda nada. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Agora responde, que lhes importa a terra? O que importa é o pensamento, é onde você estiver, não é o túmulo que é o lugar de marcação. Não se prendem senão pelo coração. Não se prendem senão pelo coração, pelo sentimento do coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito, ele tem todo o universo para ele. Você acha que é melhor você marcar um encontro lá dentro do cemitério com uma pessoa que você ama, ou marcar um encontro dentro de um templo desse aqui com a pessoa que você ama? Qual que você acha melhor? Se você morrer, você vai morrer. E tomara que seja primeiro que eu. Brincadeira, tá? Não vai levar essa a sério e morrer de hoje para amanhã, não. E depois me culpar, né? Se você morrer, a hora que você morrer, você prefere um encontro dentro de um templo de amor, de luz, que fala de Jesus Cristo, ou em um cemitério onde só vai ter choradeira, só vai ter situações mais frágeis? Eu preferiria aqui dentro, né? Falava, senta aí, meu amigo, vou sentar ao teu lado aqui, vamos escutar essa palestra, banquinho duro, tá calor, mas aqui tem a verdade em Cristo Jesus. Aqui não tem interesse material. Aqui eu sou recebido como um filho de Deus e um irmão em Cristo Jesus. Aqui eu não sou encosto, aqui eu não sou espírito
imundo, aqui eu não sou demônio, aqui eu sou um filho de Deus, um irmão de Cristo. E eu sinto em todos estes que trabalham nesta casa aqui, o amor de Cristo, porque eles representam a fé e o amor de Cristo. Todos têm fragilidade. São isso que eles falam, é isso que eles pensam de nós. Então é melhor marcar um encontro dentro do centro espírita. É melhor evocar o santo nome de Deus, de Jesus, e acolher essas almas aflitas. Está compreendendo isso? A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem, já vos disse. É a prece que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Amém? Compreenderam isso aí? Olha, não sou contra ninguém ir lá no túmulo. Vai lá, ajoelha, chora, grita, berra, faz o que você quiser. Mas não vai modificar nada. A diferença talvez será melhor você estar num templo que você acredita, num templo que você tem fé, num templo que você se sente bem e aonde esse espírito também será acolhido. Naquele templo onde trata o encarnado e o desencarnado como filho de Deus. Se ele desencarnou por suicídio, se ele desencarnou por alcoolismo, se foi infarto fulminante, se ele desencarnou por assassinato, por acidente, não faz diferença. Ele é nosso irmão. Se ele foi honesto, se ele foi honrado, decente, se ele foi bandido, se ele foi drogado, se ele foi professor, médico, se ele foi faxineiro, se ele foi servente de pedreiro, se ele foi deputado federal, se ele foi dono de uma empresa multinacional, se ele empurrava um carrinho de reciclagem, ele é nosso irmão, será acolhido aqui como um irmão, como qualquer um de nós encarnados aqui presentes. Porque aquela placa ali tem uma mensagem que diz: de onde vier e como vier, seja bem-vindo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase foi dita pelo meu irmão Damo, lá de Palmelo, um dia que o visitei. Eu visitei ele 2 vezes encarnados quando ele estava, e ele me visitou mais de 10 vezes depois que ele desencarnou. Ele veio à nossa casa, depois de desencarnado. E essa frase foi dita por ele. Escutei da boca dele quando ele estava ali, já nas suas fragilidades físicas. Escutei com a sua voz poderosa, possante, cheia de fé, de magnetismo, esta frase. Falei: vou colocar ela na porta da minha casa espírita, na porta da casa de Jesus Cristo, que eu sou o responsável. E assim a cruz, mandei fazer a placa e coloquei. Não existe morte. Não existe. Não existe separação apenas das vestes físicas. Não existe. Nós vivemos, nós comungamos a vida eterna. O que existe é o amor e a finalidade em Cristo ou não, o desamor e o distanciamento de Cristo. Não é porque é católico, judeu, muçulmano, não é porque é evangélico, espírita, que somos inimigos ou diferentes um do outro, não. Nós estamos vendo lá as guerras sangrentas em nome de religiões, em nome de fanatismo, degladiando-se. Por causa de interesse material, financeiro.
Compreende? E coloca-se como fanatismo religioso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é o que os destrói. Muitas pessoas acreditam que a reencarnação destrói as famílias. Não, a reencarnação faz nos unirmos. Nós podemos constituir uma família aqui na Terra e quando desencarnarmos, cada um vai esperando o outro voltar e continua essa família no mundo dos espíritos, caminhando para a eternidade. Juntos, nascem, reencarnam, outros ficam de lá, desencarnam, reencarnam, como verdadeiros irmãos. Olha o que diz o Evangelho. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Agora nós estamos entendendo porque Jesus falou assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, nosso Pai. Quando comunga-se os mesmos pensamentos, o mesmo objetivo, a mesma personalidade, forma-se grupos, e quando une-se pelos laços do amor, forma-se famílias. Nós temos grupos, olha lá, não tem o Hamas, que é um grupo de pessoas que se reuniram por vontade de matar o outro. Nós não temos aqui no Brasil o grupo de PCC, que é uma facção criminosa, que dizem que tem 135 mil membros. São grupos. Nós não temos a família religiosa e espiritual, daqueles que comungam o mesmo valor e pensamento de Jesus, reúnem-se em grupo e unem-se em aprendizado, cuidando um do outro. Isso chama família. Família quando um passa a cuidar um do outro. Jesus disse que reconheceriam aqueles que seguiriam ele, ou aqueles que personificariam a tua vontade, por muito se amarem. Quando você encontra uma pessoa, isso aconteceu comigo. Eu nunca tinha visto um determinado homem, religioso, espírita, trabalhador, incansável. Tem um grande centro espírita no Jardim Novo Mundo, é conhecido com o nome de Betinho. Eu nunca tinha visto ele. E ele também nunca tinha me visto. E um dia nós fomos em um velório, tinha umas 200 pessoas. Aí disseram para mim: Geraldo, tem um homem que aqui quer te conhecer. Eu falei: quem? Ele falou: o Betinho. Eu falei: o Betinho, aquele lá do Centro Espírita, lá do Jardim Novo Mundo, ele é. Eu falei: nossa, eu sou doido para conhecer esse homem também. É um irmão de fé. Nós temos o mesmo trabalho. E aí, vamos procurar ele para vocês, tá? E eu saí andando e esqueci. E de repente, no meio de 200 pessoas, eu desviando de alguns aqui, outros ali, né? O velório era muito grande. Uma pessoa muito querida, nossa. E aí, a hora que eu dou de frente a frente com o homem, eu olhei para ele, falei: mas eu conheço esse homem tem muitos anos. Eu falei: você é o Betinho? Ele falou: você é o Geraldo? Nós nos conhecíamos pelos laços fraternos. Isso foi lá em Hidrolândia, Maria. Pelos laços fraternos da caridade. Era meu irmão em Cristo Jesus.
Está compreendendo o que Jesus falou? Vós os conhecereis por muitos se amarem. E ele continua. Esses espíritos felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois, após sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Muitas vezes estamos separados pela distância. Muitas vezes, um nasce em um determinado local, o outro em outro, mas estão ligados pelo amor de Cristo Jesus e objetivos em Cristo Jesus. E ao desencarnarmos, nos reunimos como uma família em Deus, em Pai, Deus nosso Pai, e em Cristo nosso irmão. Às vezes, uns seguem a outros na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo. Olha aí, no mesmo círculo, no mesmo setor, mesmo bairro, na mesma religião, na mesma condição de trabalho, de crescimento. Trabalhando juntos para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, cada encarnação, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nada afete sua mútua afeição. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição, de alma para alma. Está entendendo? Nós estamos falando de afeição, de amor, de alma para alma. Isso chama família. Família quer dizer cuidar um do outro. Não é ser conivente com o erro do outro e auxiliar a prejudicar o outro com ensinamentos e educações ruins. Não, é podar os espinhos, mesmo que o outro fique com raiva de você. Mas o amor sempre vence. Aquele que deixa o outro fazer coisas ruins sem auxiliar a esclarecê-lo, isso não é amor. Isso é afeição material. Isso é posse. Já estão separados pelo egoísmo. Porque quando permitimos o egoísmo em quem amamos, nós receberemos o fruto desse egoísmo em primeira instância. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na terra, preste atenção nisso aqui, pois, olha só, a afeição de alma a alma, a única que sobrevive ao corpo, pois os seres que se unem na terra só pelos interesses materiais, não tem nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. E essa causa não existe no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesse, realmente não são nada umas para as outras. A morte as separa aqui na terra e no céu. Muitas vezes separa antes de morrer, não é verdade? Quantas famílias separam-se antes de desencarnarem? Quantas famílias não conversam uma com as outras?
Quantas famílias degladiam-se uma com as outras e têm como família só o título da codificação do DNA. Ou o interesse pela herança. Que brigam por centavos, degladiam-se dentro do lar, são indiferentes um com o outro, agridem-se moralmente, psicologicamente, emocionalmente. Quantos estão aprisionados por questões da matéria, por sensualidade, por medo de ficar sozinhos, mas não tem nenhum objetivo espiritual juntos. Faz uma análise da tua vida. Quem é sua família espiritual? E quem você faz parte da família espiritual de quem também? Você faz parte de uma família espiritual? E como você está se portando nessa família espiritual? Espiritualmente, ajudando mutuamente a ir rumo à eternidade? Ou ocasionando dificuldades problemáticas? Como? Responde para você. Nós estamos chegando no dia dos finados, é um momento para que a gente pense na vida além da vida. Não é só naqueles que foram, não. Pense em você, porque você vai também, eu vou também. O que está plantando para o dia de amanhã, a hora que chegar o seu momento? Quem são seus amigos sinceros que vai acompanhar você para outra encarnação, para o mundo dos espíritos? Ou você tem comparsas? Ou você tem companheiros de cachaça, companheiros de farra, companheiros de zombaria, companheiros que se comprazem com os erros e vícios? Compreende isso? Jesus Cristo veio para nos mostrar o sentido da vida eterna, mas construir a vida eterna aqui, agora. Como? Ajudando-nos mutuamente, amando-nos mutuamente. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo e amei, disse Jesus. Conhece-se um cristão por muito se amar, por muito se cuidar. Leva Cristo para dentro do teu lar, ensina a tua família, educa teus filhos sob as luzes de Cristo. Ah, mas o mundo não aceita. Qual que você quer? Ver seu filho com Cristo ou ver seu filho com o mundo? Quem que você quer? A hora que você desencarnar, você quer ver seu filho ir para onde? Vai arrepender e ficar pedindo aí, ajuda meu filho, ajuda esses que ficaram por misericórdia. E você terá uma mente tranquila para pedir isso também? Não basta você ir lá no túmulo de aquele que você já amou, que aquele que deixou a terra, e chorar, ajoelhar lá e ir embora beber cachaça, não. Esquecer dele o resto do ano. Não lembrar, falou, eu errei com você, teve momentos ruins, nós discutimos, perdoe-me. Eu estava ignorante naquele dia, você também, não analisa também não, se for. Né? Não é porque morreu virou santo, não. Falou, não, você também estava numa ignorância lascada comigo. E eu também deixei me arrastar, me perdoa. E eu te perdoo. Vamos orar para Cristo, vou cuidar dos seus que estão aqui, vou visitá-los, vou ofertar alguma ajuda, vou pedir para que eles busquem uma casa espírita para poder compreender o sentido da vida eterna. Você está entendendo isso? Não é questão de religião, não. Você pode ser de qualquer lide religiosa que você quiser, mas isso não vai mudar o fato que a vida é eterna. Não vai mudar o fato que nós somos espíritos. Ah, mas a religião tal não acredita. Mas é a religião tal que não acredita, é a religião do homem. Não é a religião de Jesus, porque ela não deixou nenhuma. E ele falou para nós que tem vida eterna. E ele falou que tem reencarnação. Não falou, não? Ele falou que tem reencarnação, não lembra, não? Quando eles perguntaram, quando Herodes mandou perguntar quem que é esse homem, é João Batista, mas João eu mandei cortar a cabeça.
É Elias que viveu há 8 anos? É Elias reencarnado? Não, é Jesus Cristo. E Jesus falou, João era Batista. João Batista era Elias reencarnado. Está entendendo isso? João era Elias. Elias tinha sido 800 anos antes de Cristo. Então ele falou, olha, tem que reencarnação. E no 3º dia ele voltou, falou, olha, estou aqui. Então nós precisamos afastar desse fanatismo que está fazendo nós mentirmos para nós mesmos. Quando eu falo que eu vejo um espírito, tem pessoas que falam, meu, eu morro de medo. Mas eu também tenho medo de espírito. Se me pegar no dia a dia, fala, você tem medo? Eu tenho, é claro. Se um espírito aparece para mim, eu arrepio todo. Mas foi a minha condição de criação, foi a imposição religiosa sobre meu campo mental. É esse que tem medo, mas eu, Geraldo, espírito, não. Aí a hora que passa aquele primeiro barco, falou, meu amigo, o que você está precisando? Te dão um couro. Fala, bate, mas bate devagar. Não, eu estou precisando de ajuda, posso te ajudar. Vamos lá para a nossa casa espírita. Vamos lá nos trabalhos da mediunidade. Nós vamos te receber, acolher você no nosso corpo, te dar o fluido da vida que te falta, te dar a confiança, te dar a lucidez, retirar esses clichês mentais, esse hipnotismo. E você vai olhar o mundo sem o fanatismo, sem o medo, sem a hipocrisia. E você vai ver a grandeza e a beleza da vida. E você vai ver aí tua mãe a teu lado que está te implorando. E foi ela que trouxe você para mim. Porque Jesus permitiu. Foi desse jeito que eu conversei com espíritos na quinta-feira passada. Foi desse jeito que eu vejo espírito para todos os lados que aproxima de mim. Pedindo ajuda e a mãezinha dele ao lado dele lá implorando, ajuda meu filho, pelo amor de Deus. Ajudemos. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Vamos lá para a nossa casa santa, onde você vai encontrar o repouso para a tua alma cansada, porque Jesus Cristo, Ele é para mim, é para você, é para todos nós. Ah, mas eu matei, eu roubei. Não importa, não importa. Ele diz, só vá, não pecas mais. Arrepende do teu passado, vai, segue Jesus, vamos. Está compreendendo isso? Então as religiões estão massacrando-nos com informações negativas, muitas vezes, informações materialistas, transformando-nos em criaturas materializadas. E aí quando vai aproximando a dor, o sofrimento, nós precisamos pagar para receber um auxílio espiritual. E quando morre, então, chega lá de lá, não tem dinheiro. Aí você não tem a consciência de pedir, oh Deus, Jesus me ajuda. Aí você vai pedir, oh, cadê um líder religioso de cá, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Só que não precisa, porque a moeda de lá é o amor, a caridade, a fraternidade. Está entendendo isso? Salva você enquanto há tempo. Eu não quero ir no seu velório e ver você lá ao lado do caixão morrendo de medo. Eu quero ver você ao lado do caixão dizendo, até que enfim, saí desse couro que me estava doendo. Está entendendo isso? Graças a Deus, olha aí, ficou, meu corpo, obrigado, viu? Agora posso ir onde eu for, né? For as muitas moradas da casa do Pai. E olha para mim, dá um sorriso, né? Oh, Geraldão, obrigadão, Espírito, vai com Deus. Não me segue não, segue Cristo. Porque eu ainda não sei para onde eu estou indo. Está entendendo isso? Vai acontecer. Tem vícios? Trabalha teus vícios enquanto é na terra, filho. Larga dele, porque a hora que você morrer, os seus vícios vai com você. E senão você vai virar um obsessor aí, ó. Aí algumas religiões vão falar que você é um encosto e eles vão estar com a verdade, hein? Aí você vai ser encosto mesmo. Porque o vício, ele está na alma. Está entendendo? Não é no corpo físico, não. O corpo seu vai para o caixão, você continua espírito, alma e ali com vício.
E as vontades e necessidades daquele vício, você não trabalhar ela enquanto encarnado. Ame o tanto que você der conta de amar. Adule as pessoas à sua volta o tanto que você precisa, que tanto que for necessário, adule. Sabe por quê? Porque você vai precisar da prece delas. Porque a raiva dela pode te levar para os, né? Aquilo que nós chamamos dos quintos dos infernos. Né? Então ame, ora, agradeça a Deus. Se a pessoa te fizer o mal, você fala, oh meu Deus, eu perdoo essa pessoa e faça tudo para conquistá-la. Porque vai chegar o momento, nós não sabemos a hora, que nós retornaremos para a pátria do Pai. E nós precisamos formar uma família em Cristo Jesus, cuidando-nos um dos outros, aqui, na matéria e além da matéria. Amém? Amém. Se você tiver nomes de pessoas já desencarnadas, põe no caderno para nós, deixa a gente orar por eles. Pessoas encarnadas, com vícios, você não sabe o poder que tem a prece sobre este caderno. Nós oramos por ele. Falanges de amor de Cristo Jesus vai até lá, auxiliar, salvar, curar. Você não tem noção do poder da água fluida. Se você tem um familiar doente, enfermo, quantas pessoas já saíram da UTI levando uma garrafinha de água para ela, entrando escondido, olhando a boquinha dela lá dentro da UTI. No outro dia recebeu alta. Está entendendo? Creia em Cristo. Creia em Jesus. Feche os olhos. Obrigado, Senhor. Perdoe pela indiferença, muitas vezes trazemos na alma, Senhor. Mas hoje, Senhor, despertamos para a Tua verdade, Senhor. Não sabemos se temos coragem para modificar, Senhor, mas precisamos do Teu auxílio para nos ajudar. Mas uma coisa temos certeza, Senhor, não queremos ser mais o mesmo. Queremos renascer, Senhor, em Cristo Jesus, aprender a amar, servir, perdoar, a vencer nossos medos, traumas, a vencer a inferioridade de nossa alma, Senhor, e a construir, Senhor, uma família fraterna em rumo à eternidade. Obrigado, Jesus. Em Tuas mãos nossas vidas entregamos. Entregamos aqueles que voltaram para a pátria espiritual, por misericórdia, Senhor, acolhei-os. Que chegue até eles, Senhor, esta prece, este amor, a nossa saudade. Aonde estiverem, Senhor, toque-os. E se tivermos, Senhor, merecimento, conceda-nos no momento do nosso sono, quando nossa alma emancipa-se do corpo, o encontro com esses entes queridos e que possamos abraçá-los e dizer que amamos, que temos saudade, mas que confiamos na justiça divina e nas leis sagradas do Criador, de que um dia nós nos encontraremos em melhores condições, assim como tivemos juntos encarnados, despidos das vestes físicas e do orgulho e da materialidade, repleto de amor e vontade de crescer, possamos construir, Senhor, uma família espiritual rumo à eternidade. Acreditamos nisso, Jesus. E em Tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto e fique em nós hoje e sempre, Jesus. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Rogo a nosso Senhor Jesus que possa acompanhar-te de volta ao lar. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. E que a paz de Jesus esteja em nossas almas, em nosso coração,
e conceda-nos grandiosas e novas oportunidades destes encontros dentro dessa casa de amor. Que Jesus nos ilumine. E encarnados, né?